Beleza, bom, essa aula aqui é só uma pequena introdução para eu te colocar um pouquinho nesse mundinho do 3D agora para a web, né? Porque a gente vai começar a trabalhar com isso. A gente vai começar então a partir dessa aula aqui a implementar o nosso skate 3D aqui, que a gente vai customizar ele e tal. Mas antes eu preciso te mostrar algumas coisinhas, como eu disse, para você começar a entrar então nesse universo aí. E aí, a primeira coisa que eu queria te mostrar é sobre isso aqui, ó, tá? WebGL versus GPU, tá? Eu achei esse vídeo aqui no YouTube há algum tempo atrás, quando eu estava preparando o conteúdo dessa aula, eu achei essa explicação aqui maravilhosa, cara. Ela é muito legal, porque esse cara aqui, ele explica basicamente o que é a diferença entre processamento do tipo WebGL versus mais GPU, na verdade, né? Versus mais GPU versus CPU. Brunão, o que você está falando aí? Não entendo nada, esses negócios de computação, GPU, CPU, WebGL. Vou tentar resumir porque não cabe aqui no nosso curso ficar entrando tão a fundo nesse conceito, então por isso que eu estou mostrando esse vídeo. Faz uma pausa, vai ver o que esse cara faz nesse vídeo aqui. Tá em inglês, mas é tranquilo de entender em português e tal. E eu vou resumir para você. Basicamente, o que acontece é o seguinte: GPU é o processamento da sua placa gráfica, tá? Por isso que tem a palavra G no início, de graphics, beleza? E CPU é o processamento do seu computador, lá do seu processador mesmo, seja Intel, AMD, enfim. Então tem essas duas diferenças, beleza? E aí, no final das contas, o que acontece? Esse cara que ele explica a diferença técnica entre cada uma. O WebGL, então, acabou sendo uma coisa que está embutida nos navegadores para processar, né, ou para conseguir entender quando alguma coisa está sendo processada pela sua placa gráfica, ao invés de pelo CPU, tá? Então, em resumo, é isso. Toda vez que você vê WebGL, eu estou resumindo, tá? É mais complexo que isso, mas em resumo, toda vez que você vai falar em WebGL, basicamente é um motor de renderização ou de interpretação de código, e ele dá prioridade para que esse código seja rodado pela sua placa gráfica, né, o processamento seja feito através da sua placa gráfica, ao invés de processar pelo seu CPU. E aí nesse vídeo o que o cara faz? Ele faz um teste, tá? E mostra então um cálculo, né, sendo feito pela placa gráfica e outro cálculo sendo feito pela GPU. Eu acho que esse cálculo o cara faz mais ou menos por aqui, ó, no vídeo. Não sei dizer agora, mas vale a pena você dar uma olhada aí. E o que acontece? A nossa placa gráfica, a GPU, né, ela consegue processar muito mais cálculos pelo modo como uma placa gráfica funciona, o processamento de uma placa gráfica funciona, né? Ela consegue processar muito mais cálculos simultaneamente do que o nosso computador, tá? Do que a nossa CPU, que é o nosso processador do computador. Pelo fato da placa gráfica conseguir processar tantos dados simultaneamente, tá? É que ela acabou sendo indicada, utilizada através do WebGL, que eu acabei de comentar, para fazer 3D para a web, tá? Então eu contei tudo isso simplesmente para te explicar que o nosso projeto de 3D que a gente vai colocar aqui, ele vai funcionar tendo isso por trás, tá? O WebGL e usa a nossa placa gráfica do computador. E aí entra uma questão: se o computador que você está fazendo esse curso nesse momento, tá, ele não tem placa gráfica, eu não sei se você vai conseguir seguir adiante aqui no curso. Eu imagino que sim, porque o elemento 3D que a gente tem aqui, que é um skate, ele é relativamente simples, ele tem pouquíssimos polígonos. Eu tentei gerar um elemento de pouca complexidade para que qualquer computador consiga processar, mas ainda assim, como um computador usa a placa gráfica para processar o WebGL, né, para renderizar um elemento 3D num computador, numa tela web, tá? Se o seu computador for muito antigo e não tiver uma placa gráfica, provavelmente você vai encontrar alguma dificuldade. Eu acho que vai ser difícil, por isso que eu te encorajo a, mesmo que você esteja com um computador
antigo, tal, você continuar fazendo o curso, beleza? Tranquilo, sem precisar procurar outro computador, te encoraja a continuar, mas se começar a travar, se começar a dar problema, aí você pode ter certeza que é porque o seu computador não tem a quantidade de placa gráfica, de processamento gráfico necessário. E aí, o jeito de corrigir isso é melhorar a sua placa gráfica, não tem outro jeito, beleza? Bom, então tendo feito todo esse disclaimer, eu vou recomendar, eu vou deixar aqui nos comentários da aula também o link para esse vídeo aqui, mas eu vou recomendar que você assista, tá? Aqui, ó, ele usa essa matriz aqui para fazer um cálculo tal e compara o WebGL com o CPU, né? Aqui, ó, ele faz o CPU e o GPU, certo? E deixa eu ver se eu consigo achar a exata parte aqui que ele dá a diferença dos dois. Acho que já passou aqui. Mas enfim, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui, tal. E é como eu falei, como isso aqui é a parte muito técnica, né? Deixa eu só ver se eu acho aqui certinho. Enfim, ele nem mostrou aqui, mas é isso, tá? Aqui, isso, olha só. Basicamente é o seguinte, ele fez um cálculo aqui, né, de uma matriz de cálculo. Enfim, não sei explicar exatamente o que ele fez, mas basicamente é um cálculo complexo, tá? Que exige poder de processamento do computador. No CPU, que é através do computador, ele demorou esse tanto de milissegundos aqui que ele acabou de falar agora há pouco, que seria o equivalente a quase 3 minutos, tá? E nesse aqui, nesse aqui demorou 542 milissegundos, não demorou nenhum segundo, tá? E isso aqui é um slide fixo, ele não rodou esse teste lá ao vivo, porque senão demoraria 3 minutos para fazer só esse aqui, né? Mas basicamente é isso, tá? Então é assim que funciona 3D na web, usando o WebGL e usando o processamento do GPU. Beleza? Na próxima aula eu vou te mostrar algumas coisinhas ainda interessantes sobre esse universo do 3D, antes da gente cair na parte mão na massa mesmo, porque é importante você ver. Então é isso, eu te vejo na próxima aula.